Boa noite, gente. Eu sou Marco Casanova, estou aqui uma vez mais no 12º episódio do Razão Cega Faca Molada, assim, para discutir hoje o tema fora do armário, discutir políticas ligadas aos problemas, às questões em torno da situação LGBTQNI+. Estou aqui com o Alexandre Cabral, como sempre, hoje com o Marcos e com a Maria Eduarda. Bom, como sempre, eu vou iniciar a live lendo um instantinho, alguma passagem ligada a essa loucura na qual todos nós estamos inseridos. Então, eu pensei essa semana para comentar um pouco, pela primeira vez, não uma frase, mas um ato, Eu estava outro dia trabalhando, e de repente aparece no meu computador uma notícia que é uma notícia meio inacreditável, e é essa notícia que eu vou comentar com vocês. A notícia dizia que o governo tinha decidido suspender o auxílio emergencial para moradores de rua. Diante de uma notícia como essa, eu parei, aquele momento em que você para e se pergunta se não é melhor pular da ponte, Mas, bom, como a gente tem que seguir vivendo, eu escrevi, então, esse pequeno texto como um introito para as nossas reflexões de hoje. Governo suspende auxílio emergencial para moradores de rua. Há atos que valem mais do que 1000 palavras. Realizados sem nenhum comentário adicional, sem nenhum gasto de saliva, de maneira silenciosa e sorrateira, esses atos revelam o grau de nossa insapiência, a profundidade de nossas fossas e de nossos fossos, a imediata propensão que nos habita para a perfídia e a sordidez. Negar auxílio emergencial a moradores de rua é algo que embute em si todo um modo torto de pensar, todo um jeito torpe de enxergar a coexistência entre os homens em geral e os destinos próprios à política. Afinal, assim argumentam os batráquios de plantão, por que alguém precisaria de auxílio emergencial para mendigos, para sem-teto, para os enlouquecidos das e pelas ruas ressequidas por nossa universal indiferença? Moradores de rua já não se acham sempre expostos a situações emergenciais? E eles não conseguem se virar sozinhos de uma maneira ou de outra? Então, por que conceder a eles um privilégio em uma situação que repentinamente se revela como emergencial para todos aqueles que não estão nas ruas, para todos aqueles que lutam dia a dia vendendo sua força de trabalho? Trazei a mim um balde, pois preciso vomitar. Como alguém chega às ruas? Que estranhas vias levam as pessoas ao desespero e à mendicância? Há muitos e diversos descaminhos na existência. Há muitas formas de alguém se perder de si e dos outros, de se afundar no labirinto infinito do desvario ou do tédio, de se esquecer dos laços e dos liames que nos ligam ao mundo dos afazeres cotidianos e de se enfadar definitivamente com os projetos medianos ou singulares que alimentam a vida e a enchem normalmente de esperança. 1000 formas, 1000 possibilidades. Há, portanto, aqueles a cujo descaminho leva às ruas. Também há, porém, em nosso moedor de carne social, na máquina de matar pobre que se tornou todo o aparato de repressão do Estado brasileiro, para citar uma frase ímpar de nosso dialeto crioulo, aqueles que estão desde cedo condenados à rua, entregues sem choro ou vela à negação de toda e qualquer possibilidade de achar alguma alternativa para a subsistência mais básica, para suplantar as adversidades vindas de todos os cantos e de todos os lados. Ninguém está na rua porque quer, por mais que as opções abjetas, normalmente colocadas na mesa, acabem fazendo com que muitos prefiram as ruas. Assim como ninguém sai da rua quando quer, por mais que um mundo marcado pela estultícia da autoajuda dê a impressão que tudo não passa de uma questão de vontade. Determine-se e tudo lhe será concedido. É possível sair das ruas? Sim, mas apenas como exceção que comprova a regra. Isso sem olhar para onde essa saída leva. Por isso, negar auxílio emergencial a moradores de rua não é senão expressão desse campo social feito de ferro frio e pronto sempre a marcar na carne dos homens o seu destino a ferro quente. Se eles estão nas ruas, por que não vão procurar um emprego? Ao ouvir isso, sinto-me como alguém que, em meio ao deserto mais inexorável, escuta as sábias palavras:
por que tu não dás um mergulho na piscina? É uma, assim, assim, mais uma vez, assim, uma dessas coisas, né? Que a gente está descendo cada dia um degrau assim, na abjeção máxima, né? Uma notícia como essa, o fato dela passar despercebida pelas pessoas, revela radicalmente a que ponto nós chegamos, né? Ou seja, a que ponto de letargia, de absoluta indiferença em relação às coisas mais inacreditáveis, não é? Sabe, o que resta ainda para a gente se espantar e para, assim, em seguida, então, sair às ruas, não é? Fazer alguma coisa, da forma como pudermos, não é? Bom, mas isso é apenas um introito para assim, o tema de hoje, não é? Fora do armário, das lutas minoritárias, né? Das lutas das minorias e das reações identitárias em geral, né? Vou passar imediatamente a palavra para o Marcos e para a Maria Eduarda, para que a gente pudesse, então, para que a gente possa começar esse debate com essa noção completamente absurda de democracia, não é? Que afeta diretamente as questões que concernem a vocês dois, não é? Que é essa noção de democracia como ditadura da maioria, não é? Se houve uma característica dos últimos 3, 4 anos, é exatamente essa revolta daqueles que confundem incessantemente o politicamente correto com passar o rodo, né? Assim, passar o trator incessantemente em todas as conquistas extremamente modestas no âmbito das lutas das minorias, não é? Então, queria passar exatamente para vocês, não é? Assim, com a pergunta que o Alexandre tinha formulado, não é? Como é que está a coisa? Como é que as coisas estão agora, né, em relação às lutas das minorias e das minorias ligadas à questão LGBTQIN+, né? Assim, a cifra vai crescendo todo dia, né? Bom, passar a palavra para vocês. Obrigado, gente, por vocês terem aceito estar aqui com a gente discutindo essa questão de importância absoluta, né? Maria Eduarda, por favor, comece. Obrigada, Marcos. Marcos Casanova, Marcos Correia, Alexandre Cabral, a todos que estão nos assistindo, muito obrigada. Eu vou começar com alguns pontos aqui, né? Porque a gente tem o Brasil, a notícia, e sempre é veiculado que o Brasil é o país que mais produz vítimas relacionadas à LGBTfobia. Na verdade, a gente, durante 10 anos, teve o Grupo Gay da Bahia, né, que fez o relatório, e aqui queria fazer uma saudação, não sei se ele está nos assistindo, mas Eduardo Michel, o pesquisador, que faz parte, inclusive, do coletivo que o Marcos faz parte também, que é das pessoas com LGBTs mais de 50, eternamente sou. O Eduardo, durante muito tempo, fez esse relatório e foi uma vítima também de homofobia. Em 2017, eu acabei defendendo ele, porque ele e o companheiro dele foram agredidos lá no condomínio onde eles moravam, também em decorrência de homofobia, né? E foi uma luta também, e a gente teve, né, no caso do Eduardo, o primeiro caso que eu conheço no Brasil de pessoa que conseguiu rescindir o imóvel sem pagar a taxa por conta da homofobia. Na verdade, o Tribunal de Justiça do Rio entendeu que a homofobia tornava impossível a manutenção deles no imóvel. Então, eles não deveriam pagar nenhum tipo de taxa de rescisão e nem multa, nada. Eles só pagaram, na verdade, foi o mês de aluguel antes do comunicado da saída deles, que era o valor que era devido realmente, mas o valor de rescisão, multa, honorários, tudo isso foi cancelado. Mas foi uma luta também difícil, né? Porque a imobiliária não queria. Para a imobiliária, o problema era dos dois, sofreram homofobia, eles queriam o dinheiro. Então a gente tem, né, no Brasil esse caso também, do pesquisador que fazia, né, esse relatório, e durante 10 anos foram feitos os relatórios, desde 2000, mais de 10 anos, na verdade, de 2000 até
2019, que foi o julgamento do STF que acabou criminalizando a violência LGBT-fóbica. Só que, desde 2000, você nota, né, uma crescente nos casos de LGBTfobia. Porque exatamente até 2019, que foi o diagnóstico que a gente tinha, nós não tínhamos um enquadramento específico para qualificar a LGBTfobia dentro do ordenamento jurídico penal. Então, no caso, a partir de 2019 e 2020, a gente vai começar a fazer também o diagnóstico para entender se diminuiu ou se continua aumentando, mesmo com a criminalização. Na verdade, a gente tinha esse diagnóstico de que a LGBTfobia só subia por conta de não termos uma proteção, né, penal para esse tipo de crime. Então, por exemplo, no caso que aconteceu com eles chegaram na delegacia e não foi enquadrado como homofobia, foi enquadrado como lesão corporal, enfim. Então, hoje, você consegue, num caso como esse, aplicar o julgamento do STF e enquadrar dentro da lei de racismo. Isso é um avanço muito importante para que a gente possa pensar em redução de casos de LGBTfobia, né? Que são casos em que ocorrem crimes de ódio com muita violência, e os crimes são exatamente pela pessoa ter uma orientação sexual diferente da heterossexual, ou por ter uma identidade de gênero diferente da identidade de gênero padrão, né, que é a biológica, homem e mulher. E aí, se você for travesti, mulher transexual, homem trans, você já está dentro do patamar de risco, né? E a transexualidade normalmente é mais atacada devido a ser uma população mais vulnerável a todo tipo de política, todo tipo de apoio enfim, de humanidade dentro da sociedade, porque as pessoas travestis e transexuais sempre foram mais desumanizadas, porque elas fogem a um padrão de gênero, enquanto as pessoas homossexuais, lésbicas e bissexuais, elas ainda mantêm o padrão de gênero normalmente, mas pode fugir também se for uma questão de um homem gay mais afeminado ou uma lésbica mais masculinizada, mas no geral mantém o mesmo padrão de gênero, só vai divergir na questão da sexualidade. Então, até a pessoa saber a tua sexualidade, normalmente você não tem muito problema, mas a pessoa transexual não. Já está estampado no corpo daquela pessoa a sua transexualidade ou travestilidade. Então é uma população que precisa ter garantido o nome social, o tratamento como gênero, porque se isso não acontece, afasta ela da escola. Então a gente tem um número muito baixo de transexuais que conseguem acessar a universidade. Segundo o relatório da ANTRA, acho que 0,03 conseguiram acessar das pessoas que foram pesquisadas. A gente tem um recorte de gênero e raça muito forte, onde a gente tem pessoas LGBT negras, que são as que mais morrem. Então, a gente ainda tem a questão do racismo e da LGBTfobia muito juntos ainda dentro dessa questão, né? Eu acredito que esse primeiro ponto é isso, aí passar para o Marcos, e aí a gente vai comentando os outros. Não está saindo, Marcos. Está travado. Desculpa. Obrigado, Maria Eduarda. Eu acho que ela apresenta muito bem essa realidade. Como o Marco começou a falar e atentou para a questão da democracia, que tipo de democracia é essa que a gente está vivendo? Hoje eu estava lendo um artigo que falava justamente que, na verdade, a gente vive que no Brasil o conceito de democracia está só no regime, né?
gente escolhe de uma forma democrática, mas a gente não vive num sistema democrático, porque a partir do momento que determinados grupos não têm o mesmo acesso, os acessos não são democráticos, os acessos não são para todos, né? Como a Maria Eduarda bem lembrou aí agora, o corpo trans não consegue ter um acesso dentro das instituições padrões, assim, porque ele é afastado, ou por bullying, ou por falta de treinamento, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas também quando a gente pensa nessa interseccionalidade dentro da comunidade LGBT, quando a gente vai pensando no corpo trans, no corpo negro, nesse corpo que é mais afeminado, a gente também vai para um outro lugar, que é o lugar que chega mesmo da marginalização, né? O caso que a Maria Eduarda falou agora, do Eduardo Mitchell, é um caso extremamente absurdo, porque é um casal de pessoas, de dois senhores já, com mais de 50 anos, e eles foram agredidos pelos próprios vizinhos. Os vizinhos começaram a fazer o churrasco embaixo da janela deles para implicar, enfim, e essas pessoas se juntaram e agrediram duas pessoas com mais de 50 anos, simplesmente porque eles se incomodavam com a sexualidade desses dois, assim, é algo absurdo. Não tem como também a gente ignorar a escalada de violência que tem contra a população LGBT no Brasil desde a eleição de 2018, né? Entre dados, é muito difícil, institucionalmente, né, o governo não faz esse estudo, não levanta dados sobre a nossa comunidade, então é a gente que tem que se organizar, são grupos que se organizam para fazer esse mapeamento, e teve um grupo que é da Fundação Ford, que fez uma pesquisa bem depois das eleições, que mostrou que 92,5% de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros sentiram que essa violência aumentou em relação aos seus corpos. As pessoas começaram a se sentir mais inseguras na rua. E agora, há pouco tempo, a ANTRA também, ela divulgou uns dados que mostrou que nos 2 primeiros meses de 2020, o número de assassinatos de transexuais aumentou em 20% comparado ao ano passado, né? E que a gente também precisa pensar essa violência que aumenta nesse cenário da pandemia, onde essas pessoas, algumas acabam tendo que voltar para casa, e a casa não é um lugar seguro, né, para essa pessoa, porque ela não é aceita, e é uma lógica muito parecida até com a violência doméstica, é um tipo de violência doméstica também, né, como ocorre com as mulheres e ocorre muito com essas pessoas trans. Mas é isso, assim, essa questão dos dados estatísticos, que é o que o Alexandre perguntou, ainda é um desafio para a comunidade, porque eu que estou agora... Estou olhando para a questão dos LGBTs 50+, não existe um mapeamento sobre esse grupo em nenhum lugar do Brasil, em nenhuma das capitais do Brasil. A gente não consegue saber quantos LGBTs idosos possuem nas cidades, por exemplo, em nenhuma. Poxa, obrigado, Marcos e Maria Eduarda. A Maria Eduarda eu já tive algumas vezes lá no Pela Vida, e ela advoga, né? Além de ser presidenta lá. Muito legal saber que ela assume um lugar muito importante, ser advogada. E me parece que isso é um instrumento de resistência. E o Marcos, a gente bateu um papo longo recentemente, né? Instaurando aí um horizonte legal para as próximos projetos juntos. Muito legal. Eu queria perguntar algo em cima das questões que a gente partilhou antes, que é em cima do que foi dito agora. A gente poderia, assim, de maneira... Para encaminhar só a questão, eu vou separar, eu sei que não é separável, mas 2 aspectos da violência LGBTQI+, fóbica e assim por diante. Um de cunho psicológico, que mostra, por exemplo, em algumas pesquisas, como na UNB, que o índice de pessoas que tentam o suicídio quando se assumem homossexuais chega a ser do dobro a 4 vezes mais, 400% a mais do que pessoas héteros, segundo a pesquisa de 1999. Então, tem um elemento aí existencial, psicológico, extremamente grave. O outro dado é de cunho político-social. Recentemente, numa live de uma cantora, uma mulher trans apareceu, cantou no meio da live uma canção e leu um dado muito interessante, dizendo que uma pessoa trans que queira mudar o seu nome, ela chega a ter exigência de, em base, R$2.000 para fazer uma renomeação. Enquanto pessoas
heterossexuais cis não precisariam, na maior parte das vezes, desse valor. Então, o fato de um nome ele ter um empecilho financeiro já seria um sinal grave de que você tem um arranjo político e jurídico discriminatório. Então, eu queria perguntar para vocês, de maneira bem genérica, e se vocês quiserem se aprofundar, ficaria mais interessante ainda. Como são as violências mais comuns nesse âmbito existencial, psicológico, sofridas por essas comunidades, ao mesmo tempo, como são as violências mais comuns, mais naturalizadas no espaço sociopolítico? Maria Eduarda, pode ser? Então, eu vou falar um pouco também da minha experiência, né, enquanto trans. Para mim, existem várias formas de violência e nem todo mundo lida com essas violências da mesma forma. Então, pode ser pessoas que consigam lidar bem e superar, e tem pessoas que muitas das vezes são afetadas por essa transfobia, né? Eu não tive que passar por uma violência familiar. Eu tive acesso à escola, tive acesso à universidade, mas tem pessoas que não têm acesso. Existe uma exclusão familiar, existe uma exclusão escolar. Muitas dessas pessoas, muitas das vezes, acabam vivendo em ruas, acabam passando por problemas, viram pessoas em situação de rua, vão para abrigo, saem, algumas se envolvem às vezes em pequenos delitos, porque elas ficam à margem da sociedade e às vezes conseguem um acompanhamento em casas, como hoje tem a Casa NEM, hoje tem o Hotel LGBT da prefeitura. Então elas ficam vindo e indo, mas sem uma perspectiva e sem um plano nem do governo, nem de política pública que possa encaminhar as pessoas. As pessoas ficam sempre nessa situação de baixa autoestima, sem perspectiva de vida, sem ter tido uma formação escolar e acadêmica que a permita, de repente, estar disputando uma vaga no mercado de trabalho. Existe a discriminação no mercado de trabalho, então a gente fala de exclusão e invisibilidade total. E fora isso, por exemplo, pessoa como eu, tá? Tenho formação, sou advogada, mas quantas vezes a gente tem que lidar com as pessoas olhando para a gente como se fosse uma aberração, um ser esquisito? Quantas vezes a gente tem que lidar com o olhar, mas muitas vezes de uma reprovação? Quantas vezes a gente tem que lidar com uma pessoa que chega e chama a gente num termo pejorativo? Ou, se tiver uma mera discussão normal, vai utilizar termos pejorativos para se referir à nossa pessoa, né? Então, vai utilizar a palavra viado e gay como xingamento, que não deveria ser usada. E aí você percebe que tá tudo ok, mas você chega, sempre começa uma piada de gay. É proposital. Justo no momento que você está passando, começa a piada. Então você sabe que é proposital, né? Em 2018, foi o pior momento, eu acho que para os LGBTs na eleição, porque as pessoas elas se sentiam legitimadas, elas achavam que o cara que fosse entrar, que ia matar os gays, que ia ter um extermínio. Então era recorrente falar, cuidado que se o presidente entrar, vocês vão morrer. Enfim, era comum esse tipo de fala. Aí você imagina como ficava na nossa cabeça. Eu fiquei numa situação... Eu cheguei numa situação até abalada. Eu mesmo fazendo trabalho em direitos humanos, a gente se abala. Imagina você, alguém te falar e você vai morrer quando ele chegar. E aí você vê um militante sendo assassinado porque é de outra corrente partidária. Aí você fica pensando, caralho, será que eu vou morrer? Entendeu? Aí a gente passou por esse período, viu, na verdade, que a Constituição precisou ser respeitada, que a gente não sofreu nada diretamente do Estado. É claro, teve alguns desmontes de política pública, mas a gente não sofreu uma violência efetiva dos agentes do Estado. Claro que existem as pessoas que têm uma ideologia extremista e tal, que praticam violência contra LGBTs.
Então, isso tudo influencia. Imagina uma pessoa que está começando agora sua transição, que tem problemas familiares ou que tem um histórico de vários tipos de violência, essa pessoa vai estar suscetível ao suicídio, vai estar suscetível a dar cabo da sua vida para poder ver se ela se livra desse sofrimento que é ser o LGBT no Brasil, né? E o que você falou da questão da retificação civil é justamente isso, porque a gratuidade ela não está sendo facilitada. Então, as custas realmente são, porque eles pedem 9 certidões de distribuidores, pedem certidão de Justiça Federal, Justiça Estadual, tem as custas de cartório para dar entrada, né, no pedido. Então, se você não tiver um amparo, você não consegue. Aqui no Rio, o Pela Vida estamos fazendo assistência para essas pessoas e fazendo ofícios de gratuidade e pedindo que elas levem aos cartórios e vendo por tentativas se vai dar certo, se não vai, e se a gente tiver alguma negativa, a gente judicializa, mas é difícil. Tem um projeto de lei da Renata Souza que visa dar gratuidade a todos esses serviços. Inclusive, eu ajudei a elaborar, junto com o mandato dela, e visa dar gratuidade no processo de retificação de nome total, tanto de certidões quanto de custas lá para dar entrada. Só que é um projeto de lei estadual, a gente precisa de uma movimentação nacional, porque senão a gente não vai ter, na verdade, efetividade disso. E o nome é muito importante, porque o nome também é um fator que cada dia vai reforçar aquela pessoa sofrer uma discriminação. E outra, ser trans, ser travesti e transexual é a todo momento ter a necessidade de estar reforçando a sua identidade. Reforçando porque as pessoas, na maioria das vezes, não te respeitam. Então, isso também passa por um processo emocional muito grande. Então, é preciso você ter muito sangue frio, uma carcaça boa, uma cabeça boa para conseguir. E é por isso que a gente tem, na comunidade LGBT, um alto nível de pessoas que fazem tratamento psicológico e até psiquiátrico, por conta de todas essas violências que a gente sofre. Exatamente. E acho também que, desse ponto de vista da naturalização, né, o perigo disso tudo, a gente acabou de falar que o país é recorde em assassinatos de LGBTI, de pessoas LGBTs, e mesmo assim a gente ainda está tratando isso só como números, né? Então a gente não consegue sensibilizar a população para essas pessoas, não se entende, não sentem essas perdas. Na semana passada, um homem gay, foi morto na Bahia por um menino de 14 anos a pedradas, e depois o corpo foi queimado. Essa história é absurda, essa história é horrorosa, e ela só mostra para a gente que a gente continua fabricando homofóbicos, né? Porque não é um problema de um pessoal mais velho. Pelo contrário, a gente continua, a gente tem uma máquina de fabricação de homofóbicos. E aí, dentro disso, eu gostaria de chamar a atenção, tem um conceito que na verdade, que o Adilson Moreira fez um livro sobre racismo, que ele fala racismo recreativo, mas faz parte daquela coleção de feminismos plurais e tal, e que essa lógica pode ser muito aplicada à homofobia também, né? Então, quando a gente começa a pensar na homofobia recreativa, que tipo de piada que a gente ainda está permitindo? Que tipo de estereótipo que a gente ainda está permitindo que seja propagado para diminuir as outras pessoas, para tirar o valor dessas vidas? Porque imagina, se um menino de 14 anos se sente no direito de apedrejar um rapaz depois que taca fogo no corpo dele, assim, o que esse menino pensa sobre a vida daquele outro cara que estava passando ali, que ele matou, né? Ele não enxerga valor nenhum naquela vida, ele não enxerga porque a figura gay, quando ela é trabalhada na grande mídia, né, em produtos de massa mais populares, ela é desumanizada, ela vira uma caricatura que tem uma única função. Na maioria das vezes é um alívio cômico ou é a bichamar, né? Assim, e aí você pode, quem tiver interesse também nesse assunto, tem uma série de documentários, chama Visible,
da Apple agora, e tem umas outras séries que você consegue ver no YouTube para você ver. E na Netflix acabou também de estrear uma sobre a representação trans na mídia. Então, como a gente está representando a comunidade LGBT também, né? Que tipo de história a gente está contando sobre, que está sendo contada sobre as nossas vidas? Primeiro, ela não está sendo contada pela gente, né? Então... Eu lembro assim de ter saído. Eu fui parar uma vez num desses filmes brasileiros, né, essas comédias Bs, assim, e, cara, saí de um desses filmes assim completamente enlouquecido, porque tinha um personagem que era um personagem de um comediante famoso e tal, e o cara é gay, mas tudo no filme era um estereótipo de gay, tudo. E o peculiar dessa história é que aquilo produz uma espécie de gay made by hétero, né? Assim, uma coisa assim, é um gay feito para hétero mesmo. E, ao mesmo tempo, ele se safa dessa, porque como ele é o cara famoso, ninguém vai em cima dele violentamente pelo fato dele ter estereotipado os gays daquela forma. Sabe, eu saí muito puto. Foi um filme assim, que quando eu saí, assim, eu saí literalmente puto. A minha vontade era pegar e ligar pro cara, descobrir o telefone dele. Esse tipo de representatividade é muito tóxica. Por quê? Porque ela começa a colocar essas figuras gays, né, mais afeminadas, na única, sendo aceita nessa única função, né, de humor, e inclusive dentro da própria comunidade, que reforça o preconceito desses gays heteronormativos que reproduzem o comportamento heteronormativo com um gay que está mais próximo de um comportamento ou de um jeito feminino, e como a Maria Eduarda falou, né, aquele que rompe com esses padrões, com o que se espera dessa performance de gênero aí. O Wim Wenders tem uma frase que é ótima, que ele diz que todo filme é político. E os mais políticos são aqueles que pretendem não ser políticos. Sim. Tá? Esse tipo de filme ele tem função política, claro, que é produzir um estereótipo de gay, que é o estereótipo que assegura exatamente a posição do heterossexual, que vê o tempo inteiro o gay como aberrante, né? Mas eu ia perguntar mesmo nessa direção, cara. Foi bom vocês dois terem colocado, porque eu queria perguntar duas coisas para vocês, né? A primeira delas diz respeito ao modo como se articulam os movimentos de minorias, né? Porque tem um modo de ver a coisa que começa, me parece, com uma feminista da década de 70 na França, que é a Irigaray. Né? A Irigaray está criticando incessantemente os movimentos feministas exatamente porque eles trabalham com a pressuposição de que há gênero. Né? Então, o que ela escreve num texto famoso chamado Speculum da Outra Mulher, é exatamente isso. Não, toda vez que você tiver gênero, você vai ter o que não for o gênero masculino, heterossexual, isso é por suposto, né? Por suposto, sabe? Assim, se é masculino, é heterossexual. Tudo aquilo que não for é sempre divergente. Sim. Então é sempre segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? E aí, bom, a pergunta assim bom, por um lado, as lutas identitárias de reconhecimento, elas são muito importantes, claro, porque são ferramenta pragmática. Se você não tem a possibilidade de reconhecimento de si enquanto trans, enquanto gay, enquanto lésbica, enquanto as várias variantes, é como se você não tivesse como lutar, não é? Contra. Mas tem um problema que é um problema maior, que é como é que você consegue lutar com as ferramentas que impõem sempre as piores peças para você. É como se você fosse jogar xadrez só recebendo os peões, sabe? Porque, a rainha, o rei já foram sempre dispostas por aquelas pessoas, são as pessoas que controlam o jogo, né, cara? Então, assim, acho que a pergunta é como é que a gente faz para coadunar essas duas coisas? Como é que é possível lutar por reconhecimento de minorias e, ao mesmo tempo, uma sociedade pós-gênero, né? Porque o problema está no gênero, está nessa ideia meio absurda, né? A Maria Eduarda estava comentando, né?
parte-se do gênero biológico. Gênero biológico é engraçado, né? Parte-se do gênero biológico. Mas gênero biológico é um contrassenso, cara. O que é isso, o gênero biológico? A Judith Butler vai falar muito sobre isso, né? Da teoria queer, enfim. Eu, assim, como você perguntou a questão em relação ao movimento, eu tenho muitas questões da forma como o movimento se organizou historicamente, como ele foi sempre muito mais gay, né, muito mais branco, muito mais masculino, o apagamento dessas outras letras, por isso a importância da gente, da voz. Tem eu vou dar umas dicas aqui, porque eu acho legal, tá? Para as pessoas pesquisarem e entenderem melhor a história, mas tem um documentário na Netflix que é Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que é maravilhoso, que conta a história da Marsha, que era uma mulher negra, trans, e a Marsha foi uma das pessoas que estavam lá em Stonewall, né, que marca aí a revolução do movimento, onde os gays começam a se juntar, se organizar enquanto movimento, e Marsha, Silvia Rivera. Na verdade, a revolução de Stonewall começa pelas mãos de mulheres e mulheres trans, tá, de lésbicas e mulheres trans, e depois essas pessoas são apagadas do movimento. Quando você começa a fazer as primeiras paradas gays, ela é tomada, esse movimento é capturado por homens brancos, gays, de classe média, que lutam e colocam como essa primeira causa, pauta, o casamento. E assim, desde quando o casamento é a coisa mais importante que a gente precisa da comunidade gay? Porque é isso, o que é o casamento? Para quem não tem nada, para quem não tem dignidade nenhuma, que é uma mulher trans, por exemplo, dos anos 70 e até hoje. Por que essa comunidade lutou por casamento? Porque foi uma luta burguesa, né? Por esses gays brancos que estavam lá pensando nos seus próprios bens. E aí tem uma cena que é icônica, que é da Silvia Rivera, que sobe no palco, enlouquecida nessa primeira parada, pega o microfone e fala assim, o que vocês estão fazendo? E os gays começam a vaiar ela, como se ela fosse a louca. E ela, que isso? Eu lutei por vocês, eu tô sem nada, eu tô sem casa total, e agora vocês me tratam dessa forma, assim. E isso foi algo que me impactou profundamente. Então, eu tenho muitas questões com a forma que o movimento gay se organiza. Agora mesmo, há pouco tempo, a gente teve a parada gay, que foi virtual, né? E aí foi uma parada gay que ela foi completamente dominada por youtubers. E aí você não teve nenhuma referência a Miss Bia, que morreu esse ano, ou figuras icônicas do movimento gay, a essa população 50+, né? Que capinou essa estrada para que esses youtubers estivessem lá hoje. Então, assim, tem uma coisa do apagamento da memória que eu acho muito triste dentro da comunidade gay. Então, da minha parte, enquanto movimento, enfim, enquanto advogado, pessoa que vem observando isso, eu acho que a gente precisa investir em educação, para começar. A gente precisa ganhar os planos municipais de educação para a gente incluir a discussão de gênero nas escolas. E não permitir que nenhum projeto nefasto, como Escola Sem Partidos, surja nem seja aprovado, porque isso realmente amordaça o professor e acaba transformando a escola num local de violência. Porque falou-se na fábrica de homofóbicos, o Marcos estava falando isso, e realmente, a fábrica de homofóbicos é porque a gente não tem um programa de combate à LGBTfobia que pense a escola como um lugar de discussão e onde a gente vai formar cidadãos que não vão cometer esse tipo de crime. Eles vão ser formados para aprender sobre diversidade, tolerância, e inclusive até um curso sobre combate ao machismo, introdução a teorias feministas. Na escola deveria ter isso. Eu sou super favorável, porque tem exemplo de países mais desenvolvidos, são top de linha, né, como Noruega, inclusive, que utilizou isso tranquilamente e o ensino lá é de extrema qualidade, só reduziu crimes contra LGBT, reduz feminicídio, reduz até gravidez na adolescência. Então, assim, essa falácia de dizer que levaram o estudo de gênero, discussão de gênero nas escolas, que é uma pauta comunista, é mentira. Isso é uma pauta dos países mais desenvolvidos do mundo. Hoje você tem os mais democráticos do mundo, você tem essa discussão, que ela é feita de uma forma
paulatina. É claro que ninguém vai falar sobre determinados assuntos com criança. Você tem uma idade, né, de adolescente para cima, né? Quando você chega aos 14 anos, eu acho que é a idade, para mim, ideal para você começar a falar e debater de uma forma leve esses assuntos que são assuntos da sociedade, né? E o outro ponto é a inclusão de pessoas LGBT na política. LGBTs, votem em LGBTs, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Votem em LGBTs, porque ainda, infelizmente, existe uma desunião na comunidade LGBT. Então, muitas vezes as pessoas votam por conveniência, mas elas têm que entender que ali, tendo um LGBT, você tem um representante para poder brigar pelas suas pautas. Hoje, por exemplo, está se falando em Fundeb. Quem são os nossos representantes LGBT que estão dizendo lá no Fundeb quais são as políticas de educação para a comunidade LGBT? Então, a gente precisa pensar nisso. Hoje a gente tem somente um parlamentar realmente LGBT, que é o Davi Miranda, lá no Congresso. O outro parlamentar se diz LGBT, ele se diz LGBT, mas nunca se envolve dentro da causa LGBT. Então, para mim, é como se não fosse. Porque ser gay ou trans, mas não se envolver e não brigar pela gente, não botar a cara dele a tapa, é como se não existisse para mim, porque não importa a sexualidade dele, porque ele não faz nada pela gente. Então, assim, eu considero quem está lá fazendo pela gente. E uma ou duas pessoas, a gente precisa de mais representatividade. Assim como as mulheres têm uma representação pífia, 9% das representantes são mulheres, os LGBTs são menos ainda. Então a gente precisa de mais LGBTs. As LGBTs precisam ocupar os conselhos, ocupar os locais de controle social, de saúde, de educação, os conselhos tutelares, todos os locais que existe uma discussão política e um controle social, para que a gente possa sair, né, da condição de peão e estar minimamente na condição de brigar por políticas, né? Se a gente não está no local onde se faz a política, provavelmente a política vai ser feita sem nós e não vai nos incluir. Então é isso que é importante a gente pensar. Nós temos poucas pessoas trabalhando dentro desses locais. A gente precisa de mais participação LGBT. A gente tem muita gente LGBT que vai na parada, mas se você for conversar com aqueles LGBT que vão na parada, a maioria deles estão totalmente por fora de toda a discussão política que envolve o ser e o existir deles. Então isso é realmente muito preocupante. A gente precisa mudar e transformar as paradas não só em festas, mas em uma coisa mais política, de significado. Tem que ser mais político e menos festa, menos rave, menos cerveja. Muito bom. Eu vou colocar uma questão já levantando a pauta, o problema das resistências, né? As práticas. Aliás, uma das questões aqui que a gente tinha mais ou menos acordado, o Álvaro, que é um amigo nosso, elaborou também da mesmo modo. Eu trabalho, além da UERJ como professor Casanova, eu trabalho no Colégio Pedro II, que foi a primeira escola no Brasil que desvinculou roupa de identidade de gênero e liberou a utilização conforme a vontade dos e das estudantes. Isso causou uma discussão sem precedentes na história do Pedro II, ao ponto do Flávio Bolsonaro mandar uma série de mensagens pelo Twitter ameaçando a escola desde 2010. Então, o fato de uma roupa, um garoto poder escolher usar uma saia, causou um burburinho sem precedente. Essa demanda não foi das professoras nem dos professores. Aliás, nós nem fomos formados e formadas a partir dessas pautas. A gente é que teve que estudar para dar conta da demanda dessa garotada, 13, 14, 15, 16, até uns 18 anos, que criaram coletivos que exigiram que nas disciplinas de ciências humanas tivesse discussão de gênero,
feminismo, pautas LGBTQI+, e outras pautas mais como racismo e tal. Eu só vim estudando isso desde 2012, mais ou menos, por causa dessas pessoas, não foi por causa de mim. Então, isso começa com essa garotada ali. Sofremos uma série de pedradas, mas criamos uma rede de proteção e hoje, a despeito dos pais e das mães, nós temos um núcleo político que promove incessantemente discussões e práticas que desmontam certos controles, submissões, violências ligadas à orientação sexual, identidade de gênero. Vários mecanismos. E ainda está longe do desejável. A minha pergunta é a seguinte: eu participei de várias passeatas LGBTs que comemoravam, por exemplo, o 28 de junho, Stonewall Inn. Várias. Fui com a minha filha, menos de um ano de idade, em Copacabana, muitas vezes, né? Com menos de um ano de idade, só uma vez. Inclusive, falei num dos palanques em 2002, no dia que o Brasil foi pentacampeão mundial. Fui chamado para dar uma palavra. Eu notei que houve uma mudança de perspectiva. Mesmo que haja muita festa, a política começou a ser uma questão que começou a entrar na linguagem LGBTQI+. A minha questão é a seguinte: quais práticas de resistência, quais direitos foram promovidos, acessados ou criados por meio dessas novas lutas de uns 10 anos, mais ou menos, para cá? Houve algum avanço, de fato? Se houve, há um perigo de perder esses avanços, sobretudo depois da eleição do Temer-Bolsonaro. Eu vou colocar todos os dois juntos, já que muitas pessoas reclamam desses dois nomes. Houve algum retrocesso? Quais seriam? Posso começar? Deixa eu só dizer uma coisa assim. Deixa eu só dizer uma coisa antes. É que toda vez que a gente for falar o nome, eu acho melhor usar a estratégia do Marcos. Eu vou usar daqui para frente. Ao invés de você falar o nome, diz assim, aquele que foi eleito em 2018, sabe? Que dá uma trava na garganta quando a gente fala esse nome, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tinha que abolir esse nome do vocabulário brasileiro, sabe? Então, assim, vamos dizer simplesmente, houve algum retrocesso, principalmente a partir das eleições, a partir do golpe de 2015 e da eleição de 2018? Alexandre, por mais que a gente tenha um retrocesso através do governo vigente, mas a invisibilidade LGBT não começa com ele. Cara, a gente está cerca de 30 anos, praticamente, querendo uma lei LGBT e não consegue aprovar nesse Congresso. Porra, quem faz a lei é o Congresso, não é o presidente. E o Congresso não aprova uma mera de uma legislação. Então, assim, hoje, os avanços que a gente teve veio via Congresso Nacional, veio via portaria, veio via decreto. Então, a gente tem os decretos de nome social, né, no Rio de Janeiro, no município do Rio, no estado. Tem o decreto federal, que foi assinado pela presidente Dilma, né? Teve o casamento civil igualitário, uma conquista histórica em 2013. Teve a retificação civil de pessoas trans na STF de novo, em 2018. E a criminalização da LGBTfobia em 2019. E a gente tem a resolução 12 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação de 2009. E a gente tem a resolução 1/2018 do MEC, que garante o nome social e uso de banheiros para pessoas transexuais, né? Então, assim, a gente teve no campo internacional a opinião consultiva que determinava que os países, né, inclusive o Brasil, editassem leis de proteção à livre orientação sexual e identidade de gênero. Mas nós não temos lei, não temos decisão do STF. E a esperar de uma composição talvez maluca que possa existir um dia, os entendimentos podem ser modificados e podem sair do ordenamento jurídico. Então, assim como uma hora o Supremo entendeu que cabia prisão em segunda instância e em outro momento entendeu que não, cabia prisão em segunda instância. No momento eles mandam prender o Lula, no outro momento mandam soltar. Então, os entendimentos jurídicos podem ser revistos. A gente precisa de lei.
Então, o Congresso brasileiro, ele é LGBT-fóbico. Quando o movimento social vai no STF pedir a criminalização da LGBT-fobia, o réu é o Congresso Nacional, que se recusa a promover a legislação. Então, o Congresso está permeado de pessoas conservadoras e LGBT-fóbicas, né? E que, ouso dizer, muitas das vezes usam a LGBT-fobia como forma de se manter perpetuados no poder, usando a comunidade LGBT como inimigo para fins políticos. Então, é isso que a gente precisa desmistificar. Colocar a pauta LGBT como uma pauta de direitos humanos e da sociedade e dialogar muito. A gente precisa dialogar muito, porque muitas vezes o que é óbvio para a gente, para as outras pessoas não é. A gente precisa ter esse diálogo. E a questão do Pedro II, para mim, recomendo quem puder ler. Eu gosto muito do livro da Letícia Lange. Tem gente que não gosta, mas eu gosto porque ela fala sobre questões de gênero e ela diz que todos esses processos que a gente passa na verdade, o medo de se romper as normas vigentes de gênero. Existe uma norma vigente de gênero que dita comportamentos. E quando você permite que um rapaz entre no colégio de saia, você está dizendo para ele que essa norma pode ser quebrada. Se ele quiser, pode ser quebrada. E isso, para determinadas pessoas, é uma coisa absurda. As pessoas não aceitam, mas a gente precisa quebrar essas normas de gênero e deixar que as pessoas escolham, que as pessoas optem se elas querem usar roupa X ou Y, porque, afinal de contas, é só uma roupa. A roupa não diz o teu caráter, a roupa não deve ser uma coisa tão importante ao ponto de pessoas serem discriminadas por conta de uma roupa, né? A gente tem que acabar com esse negócio de roupa masculina e feminina. Roupa é roupa e eu uso a roupa que eu quiser. Eu sou a favor disso, porque a gente chegou num ponto de esquizofrenia tão grande que se um menino usar uma roupa, uma saia, pode ser agredido, espancado até a morte na rua por um homofóbico. Não tem mais sentido isso. A gente tem que chegar num nível de sociedade onde as pessoas possam ter liberdade de usar a roupa que elas quiserem. Essa que é a questão. Eu acho que quando você coloca isso do Pedro II, é uma disputa de narrativas. Qual é a narrativa que vai prevalecer? Então, um grupo que tem o seu a gente chama de curral eleitoral, né, vai defender uma narrativa para se perpetuar no poder. E a gente aqui desse lado aqui está lutando por direitos e por direito de ser e de existir. Então, a gente quer ter esse direito. Então, são disputas. Eu acompanhei isso tudo, sei quanto que os professores de direção sofreram, mas a gente vai ter muito debate, muita disputa para chegar num nível aceitável de sociabilidade de pessoas LGBT dentro do país. A gente precisa evoluir muito. Falta para a gente estudo, falta leitura, falta educação, falta tudo, porque determinados discursos que eu vejo na internet, eu penso assim, esse cidadão não deve ler, esse cidadão deve se alimentar de WhatsApp e de fake news, porque não é possível que uma pessoa que lê, que estuda, que vê várias fontes de informação tenha esse tipo de pensamento. Mas é isso. Eu acho também, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, e aí acho que vale a gente refletir, o que a gente está falando, quais foram as nossas conquistas, né? Elas são tão básicas, na verdade, são conquistas do direito de ser cidadão, assim, tipo, do casar, de fazer o que todo mundo faz, de usar um banheiro. Agora a gente teve de poder doar sangue. Olha só, né? Nossa, obrigado, sociedade. A gente precisa repensar o que é isso também que estão nos dando, né? Então, por mais que a gente conquiste algum desses direitos que, na verdade, a gente já deveria ser, que são direitos universais para
para o cidadão, a gente tem que pensar, eu bato muito mais na tecla da questão do acesso mesmo, para permitir que possa acontecer uma mobilidade, que essa população LGBT ela consiga ter mobilidade social, que para uma pessoa trans ela consiga ter outras oportunidades que não seja ir para a rua e se prostituir. Ela pode ir para a rua se prostituir se for a questão dela, se for o querer dela, mas que essa não seja a única opção para essa pessoa. Que para as bichas pretas, a única opção não seja também ou o tráfico, ou a prostituição, ou qualquer outro tipo de profissão que não dê nenhuma possibilidade para que ele trilhe os caminhos que realmente aquele indivíduo tem vontade, para que esses desejos possam ser trabalhados, como para qualquer pessoa, né, a classe média aí do Brasil. Muito bom. Concordo contigo. Na verdade, fala, Maria. Infelizmente, a gente tem que listar esses direitos básicos que a gente não tinha, né? Não era nem considerado ser humano no Brasil. Claro, você está certíssimo. A gente comemora, né? Agora a gente pode doar sangue. Oba! Assim, a gente comemora mesmo, porque é uma sensação da gente estar sendo reconhecido. Só que, na verdade, não é assim que funciona. Porque, inclusive agora, com a questão da doação de sangue, a falta de treinamento, né, e a homofobia internalizada dentro dessas instituições fez com que muitos lugares ainda não aceitassem que os gays doassem sangue. Assim. Muitas capitais tiveram questões, assim, as pessoas tiveram que acionar a polícia e tal, para que ela pudesse ali doar o seu sangue. No meio de uma pandemia, onde os bancos de sangue, você tem um déficit nos bancos de sangue, mas eles ainda, essa sociedade homofóbica, misógina, tem uma resistência com o nosso sangue, que é aquela lógica de achar que a gente é um outro tipo de ser. Nós não somos iguais a essas pessoas. É por isso que o nosso sangue não é a mesma coisa, para eles não serve. Assim, a Maria Eduarda tocou num ponto interessante, que é exatamente a relação disso com a educação, né? Eu lembro, cara, quando teve essa questão no Pedro II, eu lembro de uma mãe, assim, cara, que pegou a palavra, foi lá, assim, no púlpito, né, e gritava: minha filha veio para a escola para aprender matemática, para aprender português, para aprender história. Não foi para aprender essas coisas de gay, lésbica e tal. Mas, sabe, no final das contas, o que acaba acontecendo é que ela tem uma visão de educação que é a visão de uma educação completamente desarticulada do espaço, que é o espaço de existência propriamente dita. Né? Um programa como esse Escola Sem Partido, Xander, a gente tem que puxar um tema disso aqui. O problema de uma noção como essa para além de tudo, assim, para além do fato que é uma mentira, porque, na verdade, é a escola de um partido, né? Que é a escola desse partido conservador, estúpido, boçal, retrógrado, etc., mas, para além disso, o grande problema dessa noção é que apresenta a ideia de que educação é uma coisa desvinculada de espaço de coexistência, né? Sabe, quando eu estava pensando lá sobre o tema, que é o tema da negação dos direitos ao auxílio emergencial para os moradores de rua, me veio imediatamente essa cabeça, não é? Sabe, é um mundo no qual você literalmente olha para essas pessoas que estão excluídas como se elas não fossem pessoas. Não é? E nesse sentido, Marcos, isso que você estava comentando, que me parece absolutamente pertinente, né? Ou seja, a pessoa tem que comemorar as coisas mais óbvias. Não vou comemorar que eu vou comer. Não, eu estava outro dia, é uma questão que é paralela, mas é muito analógica, né? Eu estava na fila de uma mercearia em Ipanema e fui comprar uma água e na hora em que a pessoa estava dizendo que não ia ter aumento para ninguém, porque como o momento era difícil, as pessoas tinham que estar contentes porque trabalham. Não, você tem trabalho, fica contente. E aí eu virei para ela e disse assim, pô, claro, né? Você tem que estar contente porque você respira, porque você anda, porque você come. Afinal, pô, você está viva, não é? Que é um argumento nojento, abominável. Mas isso envolve exatamente essa situação que no fundo, a gente está precisando de uma nova educação, não é? Assim, de um outro modo de pensar as coisas, não é? Ou seja, como é que a gente luta com o preconceito se, na verdade, a escola ela é um espaço incessante de formação e reificação, né? De radicalização de preconceitos, né?
Ou seja, uma escola que não faz outra coisa senão produzir violência identitária, alijamento, mais exclusão, né? E de determinar que tipo de comportamento é certo e que tipo de comportamento é errado, né? Que é onde começa esse conceito da marginalização. E aí é nessa ideia de um comportamento único que chega, que esse discurso começa a flertar com uma eugenia, né? Com uma coisa de uma única raça, com um único tipo de ser e de existir. O engraçado é que, cara, quando assim, se a gente voltar para a década de 70, né? Quando você pega o surgimento das escolas Waldorf, né? Sabe, elas foram uma escola, ela foi uma escola pensada exatamente para combater um certo mundo maluco que estava surgindo, né? Assim, então, uma escola mais voltada para uma relação diversa com a natureza. Eu acho que a gente precisava, assim, ter escolas transgênero, né? Escolas assim, LGBTQI mais fílicas, não é? Ou seja, coisas do gênero, né? Bom, a gente está caminhando mais ou menos para o fim. Xandre, quer fazer uma última pergunta aí para a Maria Eduarda e para o Marcos, cara? Quero. Antes da leitura aqui, vou ler hoje um poema trans, aliás, né, em homenagem aqui, que não é meu, aliás. Mas, para terminar, uma coisa que o Marcos trabalha muito, vou dizer de maneira bem genérica, Marcos, eu sei que o seu trabalho não é só isso, é o envelhecimento dessa comunidade LGBTQIA+. E eu queria perguntar para vocês dois o seguinte: qual é a expectativa de vida desses grupos? Que eu sei que é muito menor do que o dito normal, né? Branco, cis, hétero, classe média. E mais, o que é envelhecer sendo fora desse normal? Então, como é que seria isso? Maria Eduarda, vá primeiro, por favor. É que ficou engasgado aqui, porque eu já deveria ter morrido, porque a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos. Eu já estou com 39 e quero chegar aos 60 ou mais. Ainda vou fazer parte do Eternamente Sou. Já paga. Vou me filiar ao Eternamente Sou, porque a gente não tem um cuidado com a velhice LGBT. A gente tem casos de pessoas trans que precisam de transicionar para não sofrer preconceito e discriminação. Então isso é muito triste. Uma pessoa passa uma vida inteira numa personalidade, numa identidade que ela construiu e chega na velhice, ele é obrigado a abandonar isso por uma questão de sobrevivência. Fora outras questões. Então a gente precisa olhar isso. Eu acho que um movimento que não olha a velhice é um movimento sem memória e sem história. Então, minha solidariedade aí, Marcos, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por isso e a gente vai chegar lá. Eu vou chegar lá também. Já estou chegando aos 40. É isso. A velhice LGBT, ela é uma velhice invisibilizada, né? Ela é uma velhice apagada. Então, é uma solidão invisível e silenciosa para esse LGBT idoso. E isso acontece, e tem uma dupla invisibilidade ainda, porque isso acontece na sociedade, que já acaba invisibilizando as pessoas mais velhas, mas isso acontece internamente dentro da própria comunidade, né? Porque é uma comunidade, aí eu falo principalmente dos homens gays, que adoram reproduzir esse padrão hétero cisnormativo para ser aceitos dentro dessa sociedade, que tem um fetiche com a jovialidade, né? Que acabam excluindo. Assim, na comunidade gay, para você ter uma ideia, as pessoas, os meninos falam, tipo, tá com 40 anos, você já é uma pessoa velha. E quando ele fala pessoa velha, é com certo desprezo ali, né? A gente tem muitos desafios dentro da velhice LGBT, porque, historicamente, principalmente quando a gente fala das pessoas idosas de hoje, que são aí os baby boomers, né? Quando a gente for separar por geração, que são as pessoas que nasceram entre 1945 e 1964, são pessoas que nasceram num outro contexto dessa
construção. E que quando assumiram a sua homossexualidade, a maioria dessas pessoas romperam com as suas famílias, né? Existe um medo comum entre a comunidade gay, né? Quando você vai formando pensar, que é esse medo da solidão. Porque a lógica é, se você não vai conseguir constituir família, e eu acho até que é por isso que as pessoas lutaram muito pelo casamento, tá? Que é a garantia de ter alguém. Né, achando que é o casamento que vai garantir isso a eles, assim, que é, se eu não casar, se eu não vou ter filho, quando eu envelhecer eu vou ficar com quem? Se a minha família já me rejeitou, né? Tem uns dados que eu trouxe para alertar sobre isso, que é isso aí, dados dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente não consegue ter ainda esses dados, tá? Inclusive, uma dos papéis da Eternamente Soul é recolher esses dados. A gente está em conversa com a prefeitura, com o governo do estado, com o pessoal do Rio Sem Homofobia, com o pessoal das sedes aqui na prefeitura. Mas 46% dos homens gays acima de 45 anos vivem sozinhos. Entre as lésbicas, esse percentual cai. Por que acontece? As lésbicas, as mulheres, né, elas possuem relações mais duradouras. Tem um antropólogo, que é o Henning, Carlos Eduardo Henning, que ele fez alguns estudos sobre isso, e aí ele começou a mapear que os idosos homossexuais, quando eles eram internados em clínicas ou em asilos, né, e LPI, questão de longa permanência para idosos, eles acabavam tendo que voltar para o armário, porque lá dentro a equipe não está preparada, né, para lidar com isso, eles sofrem homofobia dos próprios idosos que estão lá, porque imagina, né, as pessoas héteros criadas dentro desse contexto ainda reproduzem com muita força essa homofobia, então eles acabam tendo que voltar para o armário, como a Maria Eduarda falou agora também, são essas pessoas que acabam destransicionando, assim, e isso é uma agressão. Quando a gente falou lá em cima quais são os outros tipos de agressão, isso é uma agressão. Você imagina no fim da sua vida, você ter que voltar para o armário, você ter que renegar a sua identidade. Né? E isso acontece por quê? Porque, historicamente, quando a gente pensa nesses idosos de hoje, historicamente essas pessoas não tiveram oportunidade, porque quando você assumiu essa sua identidade homossexual, você foi condicionado a pouquíssimas opções profissionais, ou você virou cabeleireiro, você ficou preso ali dentro do mercado informal, isso quando você conseguiu trabalhar. Né? Porque muitos não conseguiram, então eles acabam sendo jogados dentro desses abrigos. E aí a gente tem uma dificuldade enorme, que eu ligo para os abrigos, estão falando, mas você tem alguma pessoa LGBT aí dentro? E todos falam, não. Eu liguei para a Casa dos Artistas e lá eles falaram que não tem um LGBT idoso. Então existe uma dificuldade que a gente ainda nem consegue identificar se é necessariamente só da instituição ou se é das próprias pessoas que não conseguem se assumir, que têm o medo de se assumir ali dentro, né? Ali dentro, com medo de qualquer tipo de represália. Outra dificuldade dentro disso tudo é esse acesso à saúde, né? Essas pessoas que ficam também intimidadas, com medo, mas essas pessoas mais velhas ainda têm mais travas, né? Elas não são os alunos do Pedro II que estão lá lutando, já falando, vou vir para a saia, né? Eles estão reféns, eles sofrem essa opressão há muito tempo, então eles ficam mais intimidados com esse tipo de opressão. Uma questão que é importante falar também, que é a questão da sexualidade dentro dessa fase da vida, né? Não se fala sobre isso, você não tem nenhum programa de educação sobre isso, e o que a gente percebe agora, os últimos dados mostraram que a gente tem um aumento no índice de pessoas com mais de 60 anos sendo infectadas pelo HIV. Né? É uma outra questão aí muito complicada. No Brasil, a gente não tem nenhum asilo, nenhum espaço voltado para esse público. Tá? Agora, o governo do estado está tentando desenvolver, o pessoal do Rio Sem Homofobia está para inaugurar uma ILPI em Vassouras para esse público LGBT, mas até agora não temos nenhum espaço onde essas pessoas podem se juntar. Então, essas pessoas que não têm família, muitos perderam seus amigos, são pessoas que atravessaram a pandemia do HIV. Né? Então, muitos perderam os seus amigos, muitos perderam aquela sua família do coração que foi estabelecida ali, e ficaram sozinhos. Né, e estão sozinhos até hoje. Então, a ideia da gente, da Eternamente Soul, primeiro é gritar, não estão sozinhos. A ideia é que a gente comece que a gente conecte essas pessoas, para que a gente fortaleça, crie essa rede de afeto e de acolhimento.
Então, se vocês conhecerem, quem está assistindo, por favor, se conhecer algum idoso LGBT e que está ali em alguma situação de vulnerabilidade, ou que está só sozinho mesmo, porque a solidão também deixa você vulnerável, fala com a gente, manda a gente tem a página no Facebook, no Instagram é eternamente-sou.rio, no Facebook eternamente-sou-rio. É uma instituição que começou em São Paulo desde 2017, é a única ONG que está olhando para esse público específico, né? Então, quem quiser também dar uma pesquisada sobre esses trabalhos, aproveitar para fazer um jabá aqui. No sábado a gente está fazendo, durante a pandemia, a gente começou as nossas atividades aqui no Rio em março. A Maria Eduarda, inclusive, foi uma das convidadas lá e fazia parte da nossa mesa. E aí, 2 semanas depois, veio a pandemia e o isolamento social. E muitas dessas pessoas estão sozinhas em casa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma programação diária de lives e de papos, de sala de bate-papo, a gente decide um tema, os voluntários se dividem, mas a gente está criando uma programação diária para que essas pessoas tenham contato com outras pessoas que passam ali pela mesma situação, né? E que tem uma realidade também muito próxima. No sábado, agora, a gente vai fazer um evento mensal que a gente faz, que chama Café em Memórias LGBT, que é um evento que a gente tem como objetivo de socializar, né, a socialização dessas pessoas, mas também do resgate da memória LGBT, né? Então, contar essas histórias, são vivências muito ricas, onde a gente aprende muito. Então, quem quiser participar também, a gente está no Facebook ou no Instagram, enfim, pode dar uma olhada. E o que a gente está tentando fazer agora, aqui no Rio e em São Paulo também, é o mapeamento desse público, que não existe, né, para que a gente tenha dados e que a gente consiga trabalhar em cima de dados para entender qual é a real necessidade da comunidade LGBT 50+. Né? Isso do ponto de vista de saúde, de formação. Eu falei da questão do baby boomers, que a gente precisa repensar o que é a velhice também hoje em dia, né? A velhice, imagina, você vai falar com a pessoa com 50 anos, é velha, não é, a pessoa não vai se aposentar mais, a pessoa vai ter que trabalhar, e para ela trabalhar vai ter que ter ferramentas, assim. Já tem muitas pesquisas que mostram, assim, essa ideia de a gente falar 60+ também já é um pouco ultrapassada, ela já não faz tanto sentido, porque você tem muitas etapas depois nessa maturidade, né? A experiência de 50 a 60 é muito diferente de 70 a 80, né? A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Então, é entender essas especificidades. Quando a gente vai falar, principalmente das pessoas transexuais que fizeram algum tipo de intervenção no corpo, quais são as consequências disso dentro na maturidade, né? Que tipo de atendimento essa pessoa vai precisar? E os médicos e todo mundo que atende esse público precisa estar treinado para isso, precisa ter empatia com essa população, para que eles se sintam realmente confortáveis para cuidar da sua saúde, que é o que acontece, os relatos que tem de pessoas que têm medo de ir ao médico, por exemplo, que se sente constrangido de falar sobre a sua sexualidade no médico, né? E aí as consequências são várias, né? Uma delas é que a gente falou aqui, a questão da infecção do HIV e várias outras. Bom, gente, estamos caminhando então para o final, né? O Alexandre termina sempre a live com um refúgio no inferno, né? Que é o que nos resta, né? Assim, o céu já não tem mais cadeiras para nós, né, cara? Então estamos todos destinados ao inferno. Agradecer enormemente o Marcos, a Maria Eduarda, foi muito legal estar com vocês aqui hoje, né? E semana que vem eu e o Alexandre vamos estar aqui discutindo verdade e mentira no sentido ultramoral, né? Para discutir um pouco fake news, verdade, né? Até que ponto ainda é possível falar de verdade. Agradecer então a todos. Quem gostar da live, se inscreve lá no canal no YouTube, é sempre bacana. Alexandre, termina aí. Obrigado muito, assim, cara, muito obrigado por vocês terem estado aqui. Foi muito bom ter dividido o espaço com vocês dois, cara. Um abraço. Então vai lá, Alexandre. Boa. Eu vou, Marcos e Maria Eduarda, nós tivemos aí um bate-papo para o convite para cá, e vocês acolheram com uma velocidade, então fica aqui realmente, como Casanova falou, nossa gratidão, foi muito bonito. Eu e o Casanova, e todas as pessoas heteronormatizadas, temos que romper muitos armários.
e vocês deram uma aula nos encorajando, não a cura gay, mas a cura heteronormativa. A gente tem que se curar dessa doença. Isso é muito adoecedor. Muito adoecedor. E foi bonito porque vocês nos ensinaram. Então, a gente quer agradecer o privilégio dessa aula que vocês deram. Muito bonita. Espero que tenha outras e outras aulas aí para a gente aprender mais com vocês. Eu tenho dito para minha esposa que eu estou sendo hétero até hoje. Daqui a pouco eu não sei. Depois dessa aula, eu não sei como é que vai ficar meu caminho. Alexandre, a gente pode lançar o movimento, que é o movimento Me Cura Gay. Né? Me Cura Gay. É bem melhor do que Cura Gay. Acho que esse movimento pode pegar, cara. Assim, o movimento Me Cura Gay. Né? Acho que é muito mais legal do que, assim, muito mais legal, né? E resgata, então, a palavra, que é a palavra cura, né? Porque, assim, acho que a consequência mais básica é onde há gênero, há doença, né, cara? Isso é fato, né? Olha, eu vou ler, então, um texto da nossa amiga Márcia Rachid, aliás, que fez a mediação entre mim e a Maria Eduarda, que o Marcos conhece ela bastante, eu até falei, temos que conversar nós três, tem que falar com o Marcos e tal. E está aqui participando com a gente, já participou da penúltima live, né? Da penúltima live, e também deu um show, foi lindo, lindo, lindo. Ela me passou os dados do dossiê de 2018, do monitoramento dos assassinatos e violação dos direitos humanos de pessoas trans no Brasil. E esse texto começa com um poema de uma professora de filosofia de Porto Alegre. Se não estou enganado, é uma pessoa trans, se eu não estou enganado. O texto se chama Transfoética, é um poema. Eu vou terminar com ele. A Maria Eduarda pode me corrigir qualquer coisa, é da Atena Beauvoir Roveda. Se eu não me engano, é uma professora trans, não é isso? Não é isso? Eu acho que é. Ela é trans. Né? Trans. Eu vi uma... Então, eu vou terminar com esse poema dela, não com texto meu, geralmente eu leio um texto meu, acho que é mais bonito e mais interessante o dela. Diz assim: ensino existencialismo para outras existências. Afirmo com Jean-Paul Sartre, o destino é escrito com sua caneta. Por isso aspiro poesia. Cada verso e linha é rasgar o véu do futuro, com minhas unhas que não são postiças. Muita gente afirma que eu não sou mulher de verdade. É que nunca houve uma mulher, nunca houve uma verdade sobre a mulher, senão aquela que o homem decidiu quem ela é. A revolução feminina começa na existência. Passa o corpo, transpassa as vestes, trespassa a aparência. Ser hoje mulher não é só sangrar mensalmente. Às vezes é ter as suas sangrando num beco escuro de uma viela esquecida, fria e ausente. Minha poesia está pingando sangue nesse chão quente e poetizando por minutos vejo ressuscitar todas as mulheres trans mortas nesse país hipócrita, de moral religiosa torta, de burguesia mórbida, de caos. E sabem quem aperta o gatilho? Eu vos digo, são os filhos prediletos dessa nação. A gurizada que espanca a mina travesti na rua. Na madrugada não larga o pornô trans, não. Eu não posso querer vingar com sangue. O sangue que já foi derramado, tenho medo de que o Olimpo se torne vermelho, com tanto corpo ensanguentado. Por isso sou professora, filósofa, educadora, para diminuir o índice de morte trans no Brasil. Assassinam-se mais mulheres trans e travestis aqui do que no México, nos Estados Unidos, na Europa inteira. Você já viu? Isso é grave. Torno minha poesia grave. Mina de voz grave. Grave na sua memória, agrave na sua história. Sou poeta viva. Meu maior medo é ser assassinada por ser quem eu sou. Não pela morte, mas pelo esquecimento de vocês. Que um dia no Brasil, uma mina trans poetizou. Boa noite a todas